Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a minha casa. Estudo bíblico, vida cristã. Estamos de volta de 2 em 2 meses, mais ou menos 2 meses e meio, irmãos. Nós trazendo estudo bíblico de vida cristã, semana da Bíblia. Por que nós envolvemos com esse estudo diferente, um estudo mais aplicativo, mais aplicado. Ainda de ser aprofundado, mais aplicado. Hoje nós vamos falar, esses 14 dias nós vamos falar de Jesus. Jesus agora é o nosso foco, porque toda a vida ele foi o foco. Como não falar de Jesus? Falar da tua palavra, mas não falar de Jesus. E falando de Jesus, não onde Jesus, a primeira vez que aparece Jesus. Jesus é a promessa. E como Jesus aparece? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vamos pregar hoje sobre esta promessa, em cima dessa promessa. São 10 minutos, irmão. Vocês podem ficar à vontade, porque o Senhor vai falar comigo e vai falar contigo. Através desse estudo, você vai entender. Nós vamos, antes de chegar até Jesus, nós vamos ir lá no versículo de número 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta de todas as Marias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Vemos aqui uma palavra de confusão. Estou fazendo o estudo e anotando que isso vai ser uma bênção. Irmãos, por que seria uma palavra de confusão? Pelo simples fato, Eva não sabia que não podia comer da árvore da ciência e do bem e do mal. Ela não sabia. Mas como assim, irmão? Como ela não sabia? Se ela foi tirada da costela de Adão, ela foi tirada da costela, mas ela não foi tirada dos pensamentos que Deus e os ensinos que Deus deu para Adão. Adão era o único que sabia que não podia se comer da árvore. Então quer dizer que o pecado não entrou por Adão, não. Mas nós estamos falando de Jesus, sim. Jesus foi se dado como promessa. Todo momento ali tinha um projeto. Porque se Deus não quisesse que o homem experimentasse do pecado, lá no capítulo de número 2 de Gênesis, versículo de número 9, vai dizer assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Você vê, a árvore estava no meio do jardim, a árvore da vida. Não seria muito mais fácil comer a fruto da árvore da vida? Que ali o que? Ia aumentar os seus dias de vida, do que comer o fruto de uma árvore que Deus havia proibido? E olha o que fala, ainda continua falando, e a árvore da ciência do bem e do mal.
Quer dizer que, irmãos, essas duas árvores, elas estavam juntas. Elas não estavam separadas. Estavam uma no meio do jardim e a outra longe do jardim, não. Estavam as duas juntas no mesmo local. E para que ser mais interessante esta mensagem, que chega ali no versículo 16, Deus pega e diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Livremente, quer dizer, eu tinha liberdade para comer todas as frutas, todas as árvores. Mas aí Deus, ele pega, coloca o que? Uma instrução, um ensinamento. No versículo 17: mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. O que Deus, ele ensina. Então, quer dizer assim, Adão não pecou por... não, culpada foi Eva. Não. Ele pecou sabendo que ele viveu o momento da carne. E esse momento da carne, o que? Fez entrar o pecado no mundo. Sem perceber, ele viveu o momento da carne. Por que ele viveu o momento da carne? Quando ali ele estava na inocência, Deus instruindo ele. Como é interessante, a Bíblia aqui, ela não especifica, ela não conta totalmente. Mas aqui eu não estou questionando Deus e não estou questionando Adão. O que a gente quer trazer para te dizer? Que nessa mensagem que o Senhor traz, ele nos relata o poder da sua salvação. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.